Fala pessoal, boa tarde, bom dia ou boa noite, dependendo aí de qual horário você esteja vendo esse vídeo. Então, esse vídeo é a abertura do nosso canal da ECM, e eu vim contar um pouquinho para vocês a trajetória e como que a empresa foi criada, né? Eu sou contabilista, já tem alguns anos, e eu tenho mais ou menos aí uns 10 anos de carreira, quase, né? Chegando próximo. Eu queria contar um pouquinho para vocês a trajetória e o que fez a abertura da empresa da ECM, tá? Eu comecei a trabalhar com contabilidade por volta aí, acho que dos meus 15 a 16 anos, acredito eu, tá? Comecei a trabalhar desde muito cedo. E antes disso eu ainda fiz alguns outros trabalhos em questão administrativa, em questão operacional, né, em questão financeira, referente a algumas empresas, já fui recepcionista, já fui um monte de coisa, tudo que envolve essa questão empresarial aí, né. Eu passei na prova do CFC, né, do Conselho Federal de Contabilidade, com 17 anos e fui formada, né, logo em seguida, tirei CRC ativo, sou CRC ativo desde então e trabalhei em algumas outras empresas de contabilidade, né. Bem, eu venho de São Gonçalo, né, nascida e fui criada, comecei a minha experiência por lá, né, em São Gonçalo e em Itaboraí, e já trabalhei em São Gonçalo, Itaboraí, Niterói, e depois eu vim para cá, para o centro do Rio. Né? No centro do Rio eu comecei a adquirir mais experiência profissional nessa área contábil, que foi quando eu comecei a minha carreira de consolidação, vamos dizer assim, né? Eu passei numa entrevista de emprego na minha primeira empresa, que eu trabalhei de carteira assinada, as outras foram empregos informais ou de contrato, enfim, como vocês quiserem falar, até porque eu era menor de idade, né? Então fica um pouquinho complicado essa questão. Eu gosto de tratar como se fosse estágio, né? Eu passei com 17 anos mesmo, né, em uma entrevista de emprego aqui, e eu fiquei trabalhando numa empresa por volta de uns 3 anos e meio, basicamente, e lá eu comecei a ver a contabilidade em si, né? Comecei a ver as funcionalidades, comecei a ver o porquê da importância dos relatórios contábeis, e começou a atiçar essa minha vontade de querer fazer a diferença no mercado, de querer estar em reuniões, orientar melhor os clientes e mostrar a importância de cada passo na vida daquela empresa. Porque assim, a contabilidade, como mesmo vocês devem saber, mas para quem não sabe, a contabilidade é uma ciência social, né? Ela não é ciência exata. Então ela impacta, ela estuda, né, os impactos também do que a empresa causa na sociedade, por isso que ela é ciência social. E é muito bacana quando a gente consegue olhar através dos relatórios como está a situação da empresa, como que a gente pode ver o segmento da empresa um pouco mais para frente, como que a gente pode traçar objetivos, metas, planejamento, e tudo isso me atiçou, né, nesse sentido de mais para frente querer abrir a minha empresa. Depois eu saí dessa empresa, eu fui para uma empresa de um porte um pouco maior, num dos escritórios mais renomados aí do Brasil, que, enfim, tá no meu currículo. Depois eu deixo o link aqui para vocês darem uma olhada. Não vou ler o meu currículo, mas tem todas as minhas especificações lá, tá? E foi muito interessante esse outro escritório de contabilidade que eu comecei a trabalhar, porque eu comecei a ver uma outra parte, né? Um escritório de pequeno a médio porte, a gente consegue ver uma parte das empresas. Eu trabalhei com todos os tipos de segmento, serviço, comércio, comecei a ver indústria, a parte, né, de contabilidade operacional, de relatórios, de cheques, enfim, toda essa questão que a gente já trabalha. E essa parte de indústria eu comecei a ver nessa segunda empresa que eu comecei a trabalhar, né? Que é um dos maiores escritórios até então. E a minha contabilidade, né? O que a gente começava a fazer, eu comecei a trabalhar numa equipe de estaleiro,
E é muito interessante você ter uma percepção maior de empresas maiores, de relatórios com mais cheques, com mais diferenciais, reportes em segunda moeda, 3 ou 4 balancetes dependendo da situação. Por exemplo, um balancete de fechamento mensal, um balancete de fechamento gerencial, um balancete fiscal para apuração, enfim, né? Eu trabalho com empresas MEI, Simples Nacional, lucro presumido e lucro real. Então, através desses anos aí trabalhando, eu consegui pegar muita coisa, né? Levantamento tributário era uma das coisas também que eu mais fazia nessa minha primeira empresa. Lá eu já cheguei fazendo levantamento, já cheguei fazendo organização de documentos, então eu tenho muito essa coisa, né? Fiquei um tempo nessa segunda empresa e depois eu tive uma pequena estadia, vamos dizer, em uma outra empresa de contabilidade, que aí se assemelha ao porte da primeira empresa que eu trabalhei, né, que é de pequeno a médio porte. Gostei muito de trabalhar lá. Essa empresa é bem sucinta, né, com as coisas que ela faz, e eu acho que eu consegui agregar bastante lá, porque todos os cheques que eu aprendi fazendo nessa maior empresa, na segunda empresa que eu trabalhei, eu consegui aplicar, consegui explicar a equipe, consegui otimizar, né, os relatórios e consegui também fazer esse tipo de organização. Um dos serviços que eu presto também é essa questão de organização para escritórios contábeis, mapeamento de processos, enfim, tudo isso que a gente vai aprendendo ao longo dos anos de trabalho, né? Eu fiquei pouco tempo lá porque eu pedi demissão e fui para uma multinacional, que foi o meu último emprego de carteira assinada até então. Nessa multinacional também fiquei pouco tempo, fiquei acho que, sei lá, menos de 6 meses, justamente porque nesse ano de 2018 eu já estava com o intuito de me fortalecer para abrir a empresa. Então, mesmo aí já trabalhando em algumas outras empresas, né, eu já estava começando a fazer solidificação de mercado, a fazer mapeamento, a começar a angariar alguns tipos de clientes, mesmo que sejam esporádicos, né, esporádicos que eu falo é questão de legalização, abertura de empresa, levantamento tributário, que era uma das coisas que eu já fazia desde os 17 anos, e aí foi o que aconteceu, né? Fiquei pouco tempo na multinacional, gostei de ter trabalhado lá. Agreguei também bastante a empresa, acredito eu, porque toda essa carga profissional que eu carrego há bastante tempo eu agreguei lá, fiz diversos tipos de levantamento, inclusive levantamentos tributários de startup, né, e de lucro real, coisa que a gente tem que fazer todo tipo de mapeamento, a gente tem que ser muito correto para que saia tudo devidamente, né? Até porque é uma grande responsabilidade quando a gente mexe com tributos. E toda essa minha carga profissional fez eu abrir a minha empresa carregando esse tipo de qualidade, vamos dizer assim, né, na nossa prestação de serviços aqui. E até então, depois disso, como disse, o meu último emprego foi a multinacional e eu pedi demissão para abrir a SCM, né? A SCM ela foi originada em 2018. Eu sempre conto a minha experiência profissional desde o meu início da trajetória, mas eu sempre deixo explícito, né, que o CNPJ foi aberto em agosto de 2018 e desde então a gente tem passado aí por uma grande trajetória no sentido de crescimento, no sentido de solidificação de clientes, no sentido também de angariar, né, questão de mercado, questão de confiança, né? Muita gente que trabalhou comigo de CLT acabou me indicando para outros amigos e clientes para todo tipo de serviço. Então, graças a Deus, aí a gente atende de tudo, né? Seja todos e qualquer tipo de levantamento, seja contábil, previdenciário, fiscal, rescisões, tudo, né? Imposto de renda, enfim. Bem, a partir daí a gente tem, como eu tinha dito, solidificado bastante o mercado. Eu comecei no meu bairro, em Santa Teresa, que é aqui próximo ao centro. E hoje em dia a gente já tem uma sala no centro do Rio, com menos de
de 1 ano de duração de empresa. Então as coisas elas têm acontecido rápido, né? A gente tem cada vez mais feito essa questão de solidificação de mercado, em questão de confiança de clientes, né? Graças a Deus aí eu acho que a SCM já atendeu mais de 100 pessoas pelos registros, né? Questão de flutuação de clientes, né? Porque eu já fiz muita questão de abertura de empresas, de regularização fiscal, para fechamento e abertura de novas empresas, em questão de clientes fixos também. Então a gente tem aí já uma certa estrada, né? Com menos de 3 anos. Então é isso. O vídeo foi gravado em janeiro de 2020. Espero que vocês tenham gostado um pouquinho de conhecer a história da SM. Posso deixar o link ou a descrição aí do meu currículo e também de algumas coisas da SM para vocês estarem um pouquinho mais a par do que foi a trajetória, né, da sócia e fundadora que sou eu, para o que a gente lida no momento, tá? Espero que vocês tenham gostado e até os próximos vídeos.